febre sem calor. O título deste editorial resulta de uma expressão muito usada pelas nossas mães e recordo-me de ouvi-la muitas vezes enquanto miúdo e na versão original em língua nacional quimbundo, que depois nos foi traduzido e explicado o seu significado na língua portuguesa. Trago esta frase por causa de uma interessante analogia ou coincidências que o atual processo da recuperação de ativos tem com o processo 105/84, ou o processo dos camanguistas. Se em 1984 se percebeu de que o objetivo era o de se apropriar dos bens dos camanguistas, envolvidos 40 anos, não sei se está muito longe de perceber que este processo, o atual, da recuperação de ativos, tem como alvo também um grupo bem definido dos chamados marimbondos. O atual processo também segue um guião e uma agenda mediática, anunciando que se recuperou aquilo que não se pode ou ainda não está recuperado. Já está a ficar ou a destruir casas e viaturas apreendidas sem uma sentença transitada em julgado. A estratégia inicial devia ser a de negociar. O problema foi a gênese do processo, que foi totalmente errado. Muitos processos foram baseados na raiva, no ódio, na intolerância e na mania de perseguição. A estratégia tinha de partir do negocial para o judicial. Ouvidos 6 anos desde a criação do Serviço Nacional da Recuperação de Ativos, qual é o ponto de situação dos ativos recuperados? Hoje, percebe-se de que em muitos casos não houve entrega voluntária de património e que as pessoas foram coagidas e forçadas a dar aquilo que tinham e até mesmo o que não tinham. Mas quem é que vendeu esta ideia ao presidente João Lourenço de que teria de ser assim? No fim do atual mandato, em 2027, certamente vamos ter vários pedidos de indemnização contra o Estado angolano por parte dessas pessoas que hoje estão a ser visadas ou prejudicadas. Em muitos casos, já se começa a perceber que há uma estratégia pessoal de atuação e que muitos atores não estão a agir no interesse do Estado, estão em prol da agenda de grupos. O anúncio da redefinição da estratégia de atuação do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos não foi em vão e surge acompanhado de uma necessidade de se obterem resultados sólidos, transparentes e de buscar estabilidade institucional. O Estado não tinha necessidade de recuperar ativos para a sua esfera e, para além de negociar mal, vem provar também que é um mau gestor. Olhem para o caso da Unitel. Era uma das maiores e melhores empresas privadas do país. Uma das empresas com as melhores condições de trabalho, melhores salários para os trabalhadores. E hoje como está? Com o serviço a quem de qualidade a cada dia que passa. Todos nós sentimos as dificuldades das nossas comunicações. Todos nós nos queixamos diariamente da qualidade de sinal. Internamente, na Unitel, os níveis de motivação dos funcionários já não são os mesmos. E a sua carteira de clientes já não registra o crescimento dos outros tempos. A rede de supermercados Quero é o outro exemplo. Retirou-se a quem tinha noção da coisa e sabia da gestão, sabia trazer resultados e gerar empregos para entregar isto a cidadãos estrangeiros. Nada contra estrangeiros. E que tornaram aquilo numa espécie de cantinas grandes. No processo 105/84, nomes de camanguistas, os comerciantes de diamantes, nesse caso, como Farroupilha Guedes, Zeca Cimeira, Tony Cafunfo, Paulo Stop, Armindo Silva, Alberto de Mena e outros, tornaram-se famosos. Os juízes e investigadores, mais do que fazer justiça, tinham uma preocupação em apreender os bens deles. Cometeram-se abusos e excessos, até que o nome do então presidente José Eduardo Santos também surgiu num expediente operativo. E aí o processo sofreu a tal reviravolta que descrevo nesta edição do jornal. Os acusadores passaram a condição de acusados e muita coisa veio à tona, veio ao de cima. É certo que os bens que foram retirados, a maior parte dos camanguistas, jamais foram recuperados, jamais foram devolvidos. E até hoje há quem diga que este processo 105/84 não teve só motivações políticas ou de penalizar crimes contra a economia nacional. O processo terá tido alguma das mesmas motivações no combate à corrupção
e que temos assistido com o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos nas vestes de uma DISA renovada, ou do MINS, Ministério da Segurança de Estado, que atuou na altura do processo contra os camanguistas. 40 anos depois, estamos a ver muitas semelhanças no modo operandi e nas motivações. E como diziam as nossas mães, não há febre sem calor.